amigos do Semente da Manhã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje para falar sobre o capítulo 12, intitulado No Tempo dos Vice-Reis. E nós já estamos caminhando aí para o meio do nosso estudo. Esse livro contém 30 capítulos, né? Então ainda tem alguma água para rolar, mas nós já começamos a fazer uma ideia bastante interessante até aqui, né, dessa missão espiritual do Brasil. E nesse capítulo em especial, Humberto de Campos vai destacar algumas coisas bem interessantes para a gente trabalhar, inclusive no que se refere a essa influência dos negros no Brasil, no que se refere a essa experiência dolorosa, mas que acabou também se convertendo em um grande beneficiamento cultural para o país. Vamos descobrir como que isso aconteceu e essas inspirações do mais alto que aconteceram nesse período aí? Então, roda a vinheta! Bom, meus amigos, é isso aí. Esse capítulo é um capítulo muito curioso. Que período é esse da nossa história, né? O período dos vice-reis, ele compreende os anos de 1763 até o período de 1808. Nesse período nós vamos ter do auge da exploração das Minas Gerais até o seu esgotamento. E no momento em que Minas Gerais começa a entrar em decadência por conta do ciclo aurífero que vai naquele momento se esgotando, a gente vai ter aí uma exaltação, né, um destaque para a cidade do Rio de Janeiro, que vai se tornar então uma das cidades principais, né? Como ele diz, naquele período o Rio de Janeiro já eclipsava outras cidades brasileiras, né? E esse destaque do Rio de Janeiro se relaciona muito à importância que vai ter os seus portos, né, no escoamento da produção, e é uma cidade que começa a se urbanizar de alguma forma. Você vai ter iluminação de via pública, você vai ter construção de chafarizes, então vão tentando embelezar a cidade. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, Humberto de Campos destaca a condição precaríssima de higiene, a imundície que era o Rio de Janeiro nesse período. E é muito interessante que quando ele vai falar, né, desse momento em que os escravos eles vinham no final da tarde carregando nas suas cabeças vasos de barro contendo os dejetos dos seus senhores, e esses dejetos ele ia ali e despejava em valas que tinham uma parte mais afastada da cidade, mas que ia contribuindo para essa sujidade, né, que se espalhava, e esse odor que marcava muito a cidade do Rio de Janeiro nessa época. E tem uma passagem, quando ele vai falar sobre isso, que ele diz assim, olha que interessante. Dos igarapés que conheci, ainda no princípio desse século, em algumas pequenas cidades do norte brasileiro, onde se viam em pleno dia homens e crianças acertando contas com a natureza, se localizavam então nos recantos mais afastados das ruas, em grandes valas dentro das quais os pobres escravos depositavam todas as tardes o conteúdo mal cheiroso dos potes de barro. Quando ele faz essa referência, né, dos igarapés que conheci, o Alexandre de Caroli, nessa obra aqui, Celeiros de Redenção, vai dizer que essa mesma referência ele traz no capítulo 38 do livro Memórias de Humberto de Campos, um livro que ele escreveu encarnado, o que vai acontecer em outras obras psicografadas por Chico Xavier, em que ele traz algumas menções de obras, né, trechos que referem-se ou que fazem menção de alguma forma a obras que ele escreveu encarnado. Isso quando a gente está falando de identidade dos espíritos, né, de identificação da escrita, para os grandes pesquisadores de linguística, né, da parte da literatura, é interessante porque se caracteriza como uma expressão do espírito, né? E é interessante que ele faz questão de fazer assim, pequenas inserções, né, em alguns trechos da narrativa que fazem essas menções, o que torna isso bastante interessante do ponto de vista do estudo de obras mediúnicas. Feito esse parênteses,
bastante interessante, aliás, porque é uma curiosidade da obra, né? E que vai se replicar em outras obras, sobretudo em Parnaso de Além Túmulo. O Alexandre de Caroli, ele fala sobre isso nos seus estudos, né? Fazendo esse parêntese, minha gente, começa um grande destaque da narrativa. Então ele fala assim, pior do que, né? Mais triste, mais doloroso e comovedor do que eram as condições que se via no Brasil, eram as condições dos mercados de escravos em Portugal. E ele cita o exemplo de Valongo, né, onde os miseráveis se amontoavam aos magotes, esperando o comprador que lhes examinava os pulsos e os dentes, né, para ver se era forte o suficiente para aguentar o trabalho. Não é? E ele fala que nesses mercados, desde lá, as famílias eram separadas, né? Pais e mães, esposos e esposa, filhos de pais e mães, enfim, a família era toda separada, então você tinha um processo doloroso de separação das suas referências familiares naquele momento. Então, eram amontoados de qualquer jeito, né? Lotavam espaços pequenos em condições de higiene também péssimas, eram tratados como animais, né? E ele chega a dizer que até pouco tempo podia-se ver na Luanda a cadeira de pedra do bispo, de onde o prelado português abençoava os navios negreiros prontos para se fazer ao mar, com a pesada carga de desgraçados cativos. A bênção religiosa visava conservá-los vivos até os portos do destino, a fim de que os mais fartos lucros compensassem o trabalho dos hediondos mercadores. Esses últimos, no entanto, além da bênção, adotavam precauções, amontoando os desditosos africanos nos porões infectos, onde viajavam como animais ferozes traficados. Na prisão, para que não vissem pela última vez os horizontes do berço ingrato em que haviam nascido, vacinando-se contra as dores supremas da desesperação que os arrastaria para os abismos do oceano. É muito doloroso esse quadro. É muito doloroso imaginar as condições com que os africanos foram trazidos para o Brasil. E, sobretudo, minha gente, porque você via que a grande referência religiosa daquele período, que era a igreja, ela não reconhecia que aqueles homens, aquelas mulheres, eram seres irmãos, né? Eram pessoas iguais, eram pessoas que tinham os mesmos direitos à vida, à liberdade, não é? Então você tem várias violações das leis divinas, e a escravidão, ela é sim um crime hediondo, né? Ela é sim inadmissível. Não existe lei que possa dizer que um ser humano possa ser dono de outro ser humano e privar esse outro ser humano da liberdade. E impor a ele condições adversas, condições violentas, condições absurdas de sobrevivência. Eu não vou nem falar de vida, porque os escravos, eles sobreviviam. E quantos morreram nesses navios negreiros? Quantos, minha gente, foram lançados ao mar no trajeto entre a costa africana, ou os portos, ou os mercados de escravo português e o Brasil? Quantos que nem aqui chegaram, que adoeceram pelas condições infectas dos porões dos navios. E quando chegavam, que atracavam aqui no Brasil, também iam para os porões dos mercados de escravo, né? Quem mora em Salvador, por exemplo, no mercado modelo, se descer, né, na parte do porão do mercado, você pode perceber o local escuro, sujo, né, que os escravos que chegavam ficavam aguardando os seus compradores, né? É muito triste perceber essa situação dos negros. E quando eles chegam ao Brasil, que vão ser submetidos a toda sorte de açoites, de violência,
né, o tempo passa e na narrativa diz que as falanges de Ismael, né, e o próprio Ismael, eles passam a inspirar os senhores. E nesse período dos vice-reis vai acontecer um fenômeno que eles caracterizam como um avanço, né, nessas relações entre os senhores e os seus escravos, em que, sob a inspiração desses espíritos superiores, vai haver uma amenização em alguns momentos desse trato ou um beneficiamento através mesmo de lei para que, por exemplo, as crianças que nascessem fossem libertadas da escravidão, né? É o ventre livre. Você vai ter também, por exemplo, apadrinhamentos de negros que depois vão também ter a sua alforria. Você vai ter aí a concessão de 1 ou 2 dias para que eles pudessem ter repouso, né? E mais do que isso, você também vai ter nesse período o que a gente chama de reinados negros no Brasil. O que é isso? Muitos desses escravos, não escravos, muitos desses seres humanos que foram traficados da África para o Brasil, né, que estavam aqui sob condições de escravidão, muitos deles eram reis e rainhas nos seus países. Muitos tinham essa nobreza e foram trazidos para cá como ninguém, né? E além disso, culturalmente, eles tinham tradições. Por exemplo, no Congo, para quem pensa que a cristianização, por exemplo, dos africanos só aconteceu aqui no Brasil ou em outras colônias americanas, não é verdade. Lá no Congo, nos finais ali do século XV, por exemplo, também por conta da presença de Portugal lá, você já vai ter o rei do Congo adotando tradições católicas. E naquele tempo, o rei do Congo viu na religião católica também uma forma de se exercer o poder. Porque assim, gente, vários historiadores, né, que estudam a história da África vão destacar que na África eles também tinham relações de escravidão, né? Eles também tinham aquelas tribos ou aquelas países, né, que se confrontavam, aquelas comunidades que se confrontavam, a que perdiam era vendida como escravo, né? Você tinha reinados, né? Você tinha uma estrutura social também, né? Eles não só conheceram a escravidão quando vieram para cá, mas você tem modos de escravidão às vezes um pouco diferentes uma das outras, né? E sobretudo aqui afastado de todas as suas referências. Então, quando eles vêm para o Brasil, nesse período dos vice-reis, vai acontecer esse movimento que são os festejos do rei do Congo. Bom, dentre os vários estudiosos desses festejos do rei do Congo, porque esse é um festejo muito interessante, porque era uma tradição que ela começou na África e que os africanos trouxeram para cá. Então, eles passaram a ter festejos de eleição do rei do Congo, que eram, muitos deles, autorizados pelos seus senhores, né? E que muitos desses senhores, ou filhos desses senhores, participavam, inclusive, desses festejos. E a Marina de Mello e Souza, que ela é uma historiadora brasileira, graduada em Ciências Políticas, né? Doutora em História Social e especialista nos estudos sobre relações entre Brasil e África e tem livre docência em História da África pela USP, por exemplo, tem um estudo dela que chama Reis Negros no Brasil Escravista, a história da festa de coroação do rei do Congo, em que ela destaca que um dos muitos resultados dessa diáspora africana é a presença dos reis negros nas Américas, representantes de grupos étnicos específicos, presentes no interior dos quilombos, né, e de irmandades católicas. Porque nesse período dos vice-reis,
vão existir irmandades católicas negras, onde você vai ter, inclusive, o reconhecimento de alguns santos que viraram, que viraram santos de culto africano, né? Como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, que era como se fosse, assim, representava para os negros que estavam sofrendo tantos açoites, uma vida tão difícil. Aquele momento de experiência religiosa era um refrigério para aquela vida tão difícil. Era o momento deles se libertarem um pouco, deles serem eles mesmos, deles congregarem entre si. Os de origem sudanesa, os iorubanos, que eram aqueles que cultuavam os orixás, né? Eles, quando começam a interagir aqui no Brasil, nesse período das Irmandades Negras, eles acabam criando esse sincretismo religioso em que os orixás passam a ter referências católicas, né? E é interessante porque a gente vê essa ligação, por exemplo, Santa Bárbara com Iansã, né? A gente vê essas relações assim até hoje, né? Quem mora na Bahia, por exemplo, vê isso demais. E nesse período eram formas de sobreviver, eram formas de manter a sua fé, a sua religiosidade, né? Mas também a gente tinha negros que eram islâmicos, né? Como os malês também aqui na Bahia, e a gente tinha negros que eram católicos. Então você tem das diferentes regiões da África em que vieram pessoas para cá, essas diferentes pessoas tinham diferentes cultos religiosos, que aqui na vivência no Brasil acabaram se adequando, se ajustando às realidades impostas pela igreja, para que eles pudessem também ter a sua vivência religiosa. E qual foi o resultado disso tudo, né, dessa interação entre catolicismo e reis do Congo? Aí uma outra historiadora, que é a Elizabeth Kidd, que tem um estudo Quem é o Rei do Congo, por exemplo, ela vai dizer que muitos desses reis acabavam se tornando grandes líderes das Irmandades Negras Católicas, líderes de revoluções, de rebeliões, né, dentro dos quilombos, dos mocambos. Então eles tinham um papel também de organização das associações dos artesãos negros. Então eram líderes políticos, né, que exerciam um papel muito importante, né, de união entre aqueles africanos que aqui estavam. E ela destaca uma coisa interessante, que é o seguinte: ela fala que os reinados negros e os reis do Congo, que iniciaram como sendo um movimento de resgate das memórias, né, e de manutenção de vínculo com seus antepassados da África, ela passa a ser, então, ela dá lugar esse processo de memória, que é importante, de distinção étnica, que se caracteriza como esse momento inicial, né, das coroações dos reis negros e reis do Congo. Ela vagarosamente vai constituindo uma cultura afro-brasileira. Então, uma coisa que iniciou como sendo somente um processo de manutenção de identidade, de fortalecimento de vínculo com seus antepassados, com os cultos que lhes mantinham ligados à Mãe África, com o passar do tempo vai construindo, vai servindo de base para a construção de uma cultura afro-brasileira. Então, o que nós vamos ter nesse período é que das muitas Áfricas, vamos dizer assim, não é, que aqui aportaram através dos seus representantes, porque você tem pessoas vindo de tantas regiões diferentes da África. Você tem da África Ocidental, sudaneses e iorubás, você tem GGs, né, povos islamizados, você tem da África Central os Bantus, os Bancongos, você tem vários também vindo da África Oriental, como os Moçambiques, e cada grupamento desse que veio de uma parte diferente da África, que trouxe consigo também a sua cultura, toda a sua riqueza de conhecimento. Quantos desses africanos, sob condição de escravos, salvaram vidas de seus senhores, traziam as suas experiências com as ervas medicinais, não é? Com o cuidado de feridas, o cuidado
de febres, enfim, que acometiam as pessoas naquela época, que o pouco conhecimento de saúde fazia com que muitos deles tomassem um papel importante nesse tipo de cuidado dentro da casa grande. Você tinha a própria culinária, você teve um enriquecimento do léxico, né? Eles formaram bastante do que hoje nós conhecemos no nosso vocabulário, né? Então, a gente tem um enriquecimento da nossa cultura através dessas contribuições, dessas pessoas que, apesar de toda sorte de maltratos, de todo o processo doloroso em que estavam aqui submetidos, também trouxeram muito bem. Também se afeiçoaram a muitos senhores, sinhazinhas, né? Quantos cuidavam com amor daquelas crianças, as amas de leite? Não é? Quantas que, apesar de toda a situação de ter sido separada do seu filho, cuidava do filho do seu senhor? Quantas lições, porque diante da dor, diante do sofrimento, diante do mal, eles devolviam muitas das vezes com bem, com cuidado, com zelo, não é? Com respeito. E alguns vão dizer, isso são relações de submissão, eles tinham medo das punições, mas muitos tinham o seu coração puro. E sobre esse assunto, sobre essa condição especial de alguns espíritos que reencarnaram na condição de escravos para alavancar aqueles outros que reencarnaram nessa condição como necessidade de aprendizado, num capítulo do Celeiro de Redenção que chama Os Humildes e os Aflitos, eu vou contar para vocês no nosso próximo vídeo. Não percam, para a gente entender um pouquinho desse processo do plano espiritual, porque da matéria a gente já conhece bastante, né? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, eu espero, hein? Um beijo e até mais.